Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com a doutora Cecília Atem, um brinde à vida. Doutora Cecília, seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Obrigada. A doutora Cecília Atem é professora do curso de odontologia da Unifor, óbvio que é cirurgiã dentista, né, professora? Então, vamos falar um pouco sobre a formação em odontologia, que é uma profissão, digamos, está muito em evidência, né? Sim. A formação de odontologia aqui no país, né, normalmente é um curso de 5 anos, né? A gente tem aqui em Fortaleza o destaque, como você falou, da Universidade de Fortaleza. É um curso que a gente tem há mais de 25 anos de excelência, né? É a primeira faculdade particular aqui do estado, né? E a gente tem essa formação onde o profissional consegue, né, o egresso de odontologia, ele consegue desenvolver as habilidades necessárias para que ele possa exercer a odontologia nas diversas especialidades. A gente forma um profissional generalista. A intenção do curso de odontologia é que aquele profissional ele possa estar apto a exercer a profissão no mercado, no âmbito de autônomo, no âmbito de concurso, no âmbito privado, no âmbito público. São 5 em todas anos. As áreas. 5 anos de formação. As especialidades clínicas, de saúde coletiva. Na verdade, são termos bem específicos, né? A parte de restauração, a parte de canal, falando de uma forma bem leiga. A parte de cirurgia. Todas as especialidades, o aluno ele desenvolve a habilidade no decorrer do curso. E o que a senhora atribui, assim, o cirurgião dentista está tão em evidência hoje? Porque não era fácil ir para encontrar um profissional dentista há 25 anos, antes do curso da Unifor, né? Atualmente, eu atribuo, né, que como você falou, o cirurgião dentista está muito em destaque por uma questão, até eu acho que das mídias sociais, né, da busca por essa estética. Então, o que a gente vem vendo, né, atualmente, é o cirurgião dentista nesse destaque no quesito de harmonização orofacial, né? Mas não é só essa a atuação do cirurgião dentista, né? A profissão de odontologia, ela é muito ampla, né? Ela envolve diversas áreas, mas o que os pacientes atualmente têm associado muito, a crescente, é a busca por procedimentos mais estéticos. A partir de que momento vai a prática? Porque tem a parte prática, né, dentro do curso, doutora Cecília? Na Unifor, o aluno ele vai para a clínica a partir do 3º semestre. Já, a partir do 3º semestre, a gente já insere o aluno nas primeiras disciplinas de diagnóstico, de primeiro contato com o paciente, dos exames, da avaliação, e aquela complexidade ele vai crescendo ao longo do curso, né? À medida que o aluno ele vai evoluindo nas disciplinas clínicas, a complexidade do que ele executa ela vai evoluindo também, ao ponto de ao final do curso ele fazer uma clínica integrada completa, né? De alta complexidade, com profissionais de todas as áreas, cirurgia, canal, restauração. Nossa. E lá, para ele fazer esse tipo de, digamos assim, de treinamento, a universidade abre espaço gratuito para, né? Como é que funciona? Pronto, uma ótima pergunta. A universidade, ela conta com 100 consultórios, a gente conta com 100 consultórios? 100, a gente conta com 2 clínicas, né? Que a gente dispõe de 100 consultórios. O atendimento à população é feito de forma gratuita e a gente tem, em média, mais de 1.500 atendimentos semanais gratuitos. Mas para todo tipo de procedimento? Para todo tipo de procedimento. A gente tem abertos, né? Como eu falei, de acordo com a complexidade, o paciente, ele entra na universidade, ele faz uma triagem, né, para a gente adequar o que ele necessita à formação do aluno. Então, os pacientes que precisam de alguma coisa de menor complexidade, eles se iniciam nos alunos de um semestre mais inferior. E assim sucessivamente, até o paciente que precisa de um procedimento mais complexo, ele vai para as clínicas de maior complexidade. Então, qualquer tipo de procedimento. Quem está aqui acompanhando o Viver Mais. O paciente pode procurar a universidade através do telefone da recepção, agendar uma triagem, e ele vai para tentar o ingresso dele para ser atendido no curso de odontologia. Até para a questão estética também? Para a questão estética também. Para a questão estética também. Desde que a gente vai entrar um pouquinho no próximo bloco, né? Devido à indicação. Na verdade, o que a gente sempre preza na formação do nosso aluno
aquele procedimento ele está embasado em conceitos teóricos e práticos, né? Então, a gente não é a estética por si só, mas o embasamento e a indicação daquele procedimento estético para aquele paciente. Doutora Cecília, por que é importante cuidar da saúde bucal? Qual o reflexo dos nossos dentes no todo? Hoje em dia, cada vez mais, a gente não tem como dissociar a saúde bucal da saúde geral, né? E quando a gente pensa em expectativa de vida da população, a gente sabe que antigamente os dentes e a saúde bucal, a gente precisava que a expectativa de vida era 40, 50 anos. Então, hoje, a gente precisa que os dentes estejam funcionais e os pacientes estejam com ausências de doenças bucais, digamos assim, por maior ou longo período de tempo, né? Então, a função do profissional de odontologia é permitir que aquele paciente possa ter dentes, né, saudáveis, funcionais, até o fim da vida. No Brasil, acho que cerca de 11% da população já perdeu todos os dentes. 11%? 11% da população precisa de prótese total, né? E, digamos, 33%, em média, a gente pode considerar que precisa de algum tratamento de prótese, ou seja, de substituição daquele dente perdido. Ainda temos 11% de banguelas. Sim, precisa de prótese total e perdeu todos os dentes, né? São dados de IBGE, de estudos de epidemiológicos, os últimos estudos epidemiológicos. Agora, quando a senhora falou da questão de doenças, né? Quais são as doenças mais comuns na boca? É ótimo a gente falar sobre isso, né? A cárie dentária ainda é a doença mais prevalente, né? Então, quando a gente fala em mundial, né? A gente pensa que quase metade da população mundial tem algum tipo de doença bucal, onde a cárie ainda é a mais prevalente, né? Um problema de saúde pública no país, inclusive, a gente tem que se preocupar um pouco com isso, mas a gente também tem as doenças de gengiva, né? Que a gente chama as doenças periodontais, a gente tem os problemas de oclusão também. Que é oclusão? É a mordida, né? É aquele desequilíbrio oclusão onde o paciente faz o encaixe dos dentes e os traumas dentais, né? Mas com certeza a gente tem a cárie ainda e a gente tem agora, né, mais recente, que a gente chama que são as doenças de maior incidência, que são as perdas de estrutura dental por lesões que não são provocadas por cárie. E aí estão associadas muito à mudança de hábitos alimentares, mudanças de estilo de vida dos pacientes, associada a uma biocorrosão dos dentes. Essas são as doenças agora que elas estão com maior incidência, né? Então é um assunto também interessante a gente conversar para que a gente possa entender que os nossos hábitos, a mudança dos hábitos ao longo do tempo, tem feito surgirem novos problemas de saúde bucal. Porque a cárie hoje, ela é entendida, né? A gente muito se falava da cárie ser uma doença infecciosa, ser uma doença transmissível. A gente não entende a cárie dentária hoje como uma doença estritamente infecciosa. A cárie dentária, ela está relacionada, sim, a um desequilíbrio da microbiota bucal, mas associada a um consumo frequente e rico em carboidratos. Então, é uma doença que tem um viés comportamental, né? Então, é preciso que a gente esteja paciente e dentista, né, cientes e principalmente na detecção precoce desse processo, né, que a gente chama de desmineralização da estrutura dental, para que a gente possa reverter esse processo, para que não forme o que a gente chama de cavidade, né? Porque o paciente, ele entende a cárie como a cavidade, né? O buraquinho, digamos assim. Só que não, ela é um processo que começa anteriormente, que a gente tem condição de detectar precocemente. Então não é por ir ao esse dentista, desequilíbrio. Não é ir ao dentista só quando começa o dente ficar pretinho, exatamente, né? Exatamente. Então a gente tem como avaliar o risco do paciente ter a cárie. Isso, e aí a gente vai avaliar exatamente a condição dental, a condição de higienização, então, todos os fatores que podem colocar aquele paciente em risco para desenvolver a doença. E é nesse ponto, o principal ponto, onde o dentista precisa atuar. Detecção precoce, promoção de saúde e prevenção. Vale a regra de que se tem que ir ao dentista 2 vezes ao ano? Isso aí a gente fala de maneira, né, digamos, genérica, mas hoje, não só na odontologia, acredito que em todos os procedimentos, a gente tem um olhar individualizado. Então, o dentista ele vai avaliar e ele vai tratar o paciente, aquele paciente de maior risco, talvez ele precise mensal, né? Então, a gente generaliza de uma forma, né? Até isso vem de gerações para gerações, mas cada 6 meses fazer uma limpeza. Mas o que a gente precisa entender é que o tratamento ele é individualizado. O dentista vai avaliar o seu risco individual de desenvolvimento de doenças bucais, não só a cárie, e vai solicitar o seu retorno e o seu acompanhamento de acordo com a sua necessidade. Perfeito.
Bom, doutora Cecília, a gente falou aqui no comecinho da moda, digamos assim. Polêmico esse Polêmico assunto. de tratar os dentes, a gente fala no próximo bloco. Viver bem. Mais volta já. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá pra carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café pra fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, seguindo aqui, tomando nosso café. A doutora Cecília vai esfriar esse café. Já que a gente está tomando café, e antes de falar na questão da estética do sorriso, tem fundamento de que ao tomar café, comer chocolate, se correr e escovar os dentes evita problemas na dentição ou não? Não, a gente está falando a respeito da pigmentação, provavelmente, né? Não, escurece os dentes, vinho tinto. O que a gente tem sim, né? A gente tem uma associação aí entre alimentos mais pigmentados com a pigmentação que a gente considera chamada extrínseca, uma pigmentação externa, que ela pode muitas vezes ser removida com profilaxia normal ou profissional, né? Então são manchas, digamos que são manchas mais fáceis de serem removidas, né? Elas não têm uma pigmentação permanente. Então a gente sim observa, né, que existe essa pigmentação, mas que a gente pode remover de maneira mais tranquila, né? Digamos, elas não seriam permanentes. A gente consegue fazer a remoção delas, sim. Isso para quem tem os dentes sem nenhum procedimento. Isso. Vamos entrar aqui na questão da estética. Quem coloca lente, como é tanta novidade nessa área. Aí tem que ter mais cuidado. Tem que ter cuidado e tem que ter manutenção, né? Então, o que a gente sempre tem conversado até na universidade, porque como você falou isso, a gente precisa conversar sobre esse boom, né, dos procedimentos estéticos em odontologia. Muitas vezes o que o paciente precisa saber é que ele precisa fazer manutenção, como qualquer outro tratamento. Porque tem gente que bota aqueles dentes novos, pronto, não preciso mais ir ao dentista. Isso, ao contrário, né? Ao contrário. E apesar da grande evolução dos materiais odontológicos, em termos de resistência mecânica, em termos de polimento, a gente sabe que a gente precisa de manutenção. Então, muitas vezes, uma restauração que você fez há 3, 4, 5 anos, ela não vai ter a mesma lisura de uma restauração que você acabou de fazer e fez um polimento adequado. Então, normalmente, ela vai reter pigmentação da sua alimentação. Então, você precisa voltar ao consultório para um repolimento, para uma readaptação anatômica, e isso faz parte do procedimento. Isso é normal. Tudo precisa de manutenção. Tudo precisa de manutenção. Bom, então voltando aqui, focando mais na questão da estética. E lá no curso, quando o profissional faz a opção pelo curso de odontologia, lá no curso, nesses 5 anos, ele estuda, tem uma cadeira específica para essas harmonização facial, para colocar essas lentes. Como é que funciona isso? São duas coisas separadas que a gente chama a harmonização orofacial, né, que ela envolve os procedimentos mais estéticos em termos de face, e também a orodentária, que é conjugada à mudança dos dentes, né? Essa é uma especialidade que foi reconhecida mais recentemente, então a gente está adequando os cursos, né? Então a Unifor, ela está adequando a grade curricular e ela vai inserir a harmonização orofacial a nível de graduação. A senhora disse que é recente. Então, isso. E onde é que o profissional dentista ele aprende? Quem é que dá esse curso para ele estar aplicando botox? Existem os cursos a nível de aperfeiçoamento e a nível de especialização na área de harmonização orofacial para os cirurgiões dentistas. Entendi. Então, o profissional que ele terminou a graduação, onde a especialidade ela não era ainda inserida dentro da grade de graduação, ele pode procurar
né, se qualificar nessa área nos cursos de aperfeiçoamento e de especialização. E essa qualificação tem um tempo, né, doutora Tem Cecília? um tempo. É importante que os pacientes que estejam procurando esses serviços, eles procurem saber exatamente isso. A qualificação, a formação daquele profissional que está fazendo aquele tratamento estético. Porque se não tiver essa preocupação, há danos. A senhora já, lá na Unifor, nesses atendimentos, já fez algum de que a pessoa foi a um profissional dentista, colocou lentes ou algo assim, e teve danos, Sim, teve problemas? Infelizmente a gente tem, sim, como universidade, nos chega muito o que a gente chama de retrabalho, né? Então, Consertar o serviço mal feito. Não, como a gente fala, tudo a gente precisa de manutenção, tudo precisa de reavaliação, e muitas vezes não é que não deva ser feito. A indicação extrapolou o material, então houve uma negligência a respeito da indicação daquele procedimento, e muitas vezes a gente precisa, sim, refazer com novos cuidados técnicos, né? Cuidados éticos e técnicos que não foram observados da primeira vez. Infelizmente, a gente tem, sim, um aumento desse número de retrabalhos nessa área de estética orodental, né? A parte de orofacial eu não faço, eu não tenho qualificação, eu não tenho nenhum curso na parte de harmonização orofacial, mas acompanho também, e é isso que a gente tem visto, esse cuidado, né? Então, a minha sugestão é que o paciente ele procure conhecer o procedimento que ele está executando, ou ele está buscando realizar, e procure a qualificação profissional. Procure ver quem é o profissional, procure ver os casos que o profissional já realizou, a maneira como ele trabalha, porque a gente tem inúmeros profissionais no mercado qualificados, muito qualificados e com trabalhos excelentes, tanto na parte facial como na parte que a gente chama de orodental. Por exemplo, a pessoa bota essas lentes de contato, o que pode acontecer o principal problema que a gente vê é, como eu digo, a respeito da indicação. Então, normalmente, essas facetas que a gente pode chamar assim, né? São facetas, e aí, de acordo com a espessura, ela passa a ter outros nomes, como lente de contato, que nada mais é do que uma faceta fina, que imitaria uma lente de contato dental, né? Então, esse cuidado é o cuidado em preservar a relação desse procedimento com as estruturas conjuntas, como a gengiva do paciente, por exemplo, como a forma, como a oclusão. Então, quando esse procedimento ele é planejado de forma integrada, o paciente consegue corrigir ali algum problema de cor e de forma que ele tinha de maneira harmônica. Mas dá problema na gengiva? Sim, muitas vezes quando o profissional ele invade o espaço, que a gente chama de um espaço biológico, que precisa ser preservado, ali onde eu tenho uma junção dente e gengiva, né? E é como a gente pode chamar de um sobrecontorno. Né? Então, é como se um paciente tivesse um dente numa posição normal e a gente coloca um acréscimo de resina simplesmente colocando ali uma sobreposição. Aquilo vai gerar um sobrecontorno, um acúmulo de alimento e pode ser prejudicial para a região gengival. Normalmente é. Então, são esses cuidados, né, bem específicos que a gente precisa observar, né, na execução. Então, mas é possível reverter um equívoco nesse caso? Sempre? Muitas vezes a gente precisa refazer o trabalho inteiro, muitas vezes a gente precisa retirar o trabalho e fazer confecção de novas facetas, de novas lentes, né, preservando aquilo que não foi cuidado da primeira vez. Mas a gente também não pode esquecer que tem inúmeros casos bem-sucedidos e muito bem indicados, onde o paciente, sim, renova a sua autoestima, renova a sua qualidade de vida nesse sentido que eu quero dizer, em termos de autoestima, com procedimentos bem executados e bem indicados, né? Onde tem uma correção principalmente de cor e forma, né? A gente usa esse procedimento estético basicamente para a correção desses dois problemas. O paciente acaba tendo procedimento estético, mas ele acaba acarretando problemas de saúde em Vai outra. resolver uma coisa e arranja outra, né? É muito importante a gente falar disso, que não é desqualificando o procedimento, mas é só o cuidado necessário, já que está tão popularizado. Né? Não seguir, eu ouvi outra vez uma moça dizendo, eu procurei esse profissional porque ele tinha muitos seguidores. Hoje a referência está sendo a internet. E é um equívoco, né, doutora Cecília? Mas a gente também tem bons profissionais na internet, não? Então, eu acho que uma coisa nem sempre invalida a outra. É só o cuidado de você saber a formação daquele profissional. Isso é fundamental, Isso é fundamental. Bom, doutora Cecília, na longevidade é preciso um cuidado maior com os dentes, mas você vai responder no próximo bloco. Viver Mais volta já. Apoio Cultural.
Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, seguindo aqui, ainda tem café aí, doutora Cecília? Tem. Tomar tudo com prudência, E com eu gosto de moderação, né? café, sim. Bom, eu questionei lá anteriormente a dentição na longevidade. Alguns idosos optam em se livrar dos dentes. Isso ainda é uma realidade, doutora Cecília? Ainda é uma realidade, mas Sério? tem mudado, né? Uhum. Então, com a evolução dos tratamentos, dos materiais, né? Então, a gente tem visto uma mudança na preservação, como eu falei, no aumento da expectativa de vida e, felizmente, no acompanhamento desses dentes, né? Da gente tentar conscientizar a população a manter os dentes vitais, né? Vivos e saudáveis ao longo dessa vida, funcionais, né? Os dentes funcionais, para que o paciente possa mastigar, possa falar, né? E a gente também tem evoluído muito na área do implante, porque quando o paciente perde o dente, a gente consegue fazer a reposição através de implantes ósseo-integrados na estrutura óssea do paciente, consegue fazer a reposição daquele elemento que ele perdeu. Em qualquer idade se pode fazer implante, Sim. porque a gengiva, ela não envelhece, assim, ao ponto de não você, né, poder fazer um Não, implante? porque quando o paciente, por exemplo, perde vários dentes, não necessariamente ele precisa repor todos os dentes. Ele faz alguns implantes para que possa suportar uma prótese, por exemplo, para que a prótese não fique solta, né? Então, a gente chama os trabalhos de protocolo. Então, existem várias opções do paciente repor, né, as unidades perdidas, e sim, ele pode fazer em qualquer idade. Claro que vai fazer uma avaliação. Inclusive, a gente não citou nas principais condições de saúde bucal, mas sim, é bastante preocupante. E aí, mais uma vez, o papel do cirurgião dentista na detecção precoce dessas lesões. Quem não tem dentes, tem mais prevalência? Normalmente, a gente fala da associação com próteses mal adaptadas, né? Então, a gente Isso tem aí que ter pode cuidado, dar sim. São lesões que podem começar associadas a próteses mal adaptadas, né? E a gente pode ter evolução, sim, né? De algumas lesões para lesões cancerizáveis. Então, a gente precisa desse acompanhamento do profissional e a gente também tem várias campanhas de autoexame bucal, né? O paciente possa estar avaliando gengiva, língua, bordo de língua, Até a língua assoalho. tem que olhar a Sim, língua pro sim, dente? sim. Como é que tem que estar a língua para estar bem? A gente precisa olhar se tem algum crescimento, alguma lesão, alguma afta, por exemplo, que não cicatriza, alguma ferida que permanece por muito tempo na cavidade bucal, alguma região de nódulo. Então, a gente tem várias campanhas da odontologia de prevenção de câncer bucal. A senhora falou em afta. Tem um período, assim, da afta permanecer e não ser um alerta? Normalmente, de 7 a 14 dias, ela é uma doença que ela é autolimitante, ela vai normalmente associada a algum trauma e ela vai curar sozinha, né? Então, às vezes, o paciente vem e ele tem uma lesão há 3 meses, Aí já é 4 preocupante. meses, associada, de repente, a uma prótese mal adaptada, e ele precisa ficar atento a essas lesões que não curam, né? Feridas que não saram, digamos assim, né? Doutora Cecília, em relação a palito, eu vejo ainda muito em restaurante, principalmente as pessoas mais velhas, digamos assim, né? Palito, fio dental. O palito é recomendado ou não? O palito basta a gente... Esteticamente... Né? Socialmente, etiqueta, não, né? Diz que não. Mas... o palito, basta a gente olhar a embalagem do palito, ele é um palito para petisco. Ele não é um palito para higienização dental. Porque pode machucar até o dente. Sim, a gente tem danos na estrutura dental, como eu falei, daquelas lesões associadas a um desgaste dental, muitas vezes por uma fricção, uma abrasão ali daquela região, e um dano gengival,
né? Então a gente pede, orienta que não se use realmente palito. E para um paciente que tem aquele espaço entre os dentes maior... Que é diastema que chama? Diastemas e outras condições periodontais que levaram a um espaço maior, existem pequenas escovas para isso. Né? Então existe o fio dental e existem escovas interdentais que o paciente pode usar naquela região que são indicadas para higienização. Então, um palito não. Um palito não. Palito não. É como forma de etiqueta jamais, né? E lembrar que, como você falou, né, foi bom tocar, essa higienização interdental, ela também é muito importante. Então, como é a higienização interdental? Com o fio dental, entre os dentes. Fio dental, né? Então, a gente pensa muito na escovação, mas é importante complementar aquela higienização entre os dentes. Então, a gente tem ainda muitos índices de cárie que acontecem entre um dente e outro, por acúmulo de resíduo naquela região. O sorriso abre portas, né? Com certeza, a gente não pode negar, né? A gente não pode negar que, como eu falei, é um componente de autoestima que impacta diretamente na saúde geral do indivíduo. Né? E a odontologia faz parte disso também, né? Também. Doutora Cecília, para lhe encontrar nas redes sociais, é possível? Você está, interage? Eu estou muito pouco. Eu costumo dizer que a minha rede social ainda é as páginas amarelas do catálogo. Eu confesso que eu não sou muito atuante, mas sim, eu tenho um Instagram profissional, que é Cecília Atem Odontologia. Cecília Atem Odontologia, o da doutora Cecília, e nós temos um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Você já sabe, terminou aqui minha conversa com a doutora Cecília, você vai lá, compartilha, assiste de novo, para ficar com um sorriso saudável, né? Para ter uma longevidade saudável. A gente fala em estética e saúde. E saúde. É o que está precisando aliados, a gente associar, né? exatamente. E você também pode nos encontrar no Instagram, Ian Gomes Jornalista. A gente se encontra nas redes sociais e aqui no Viver Mais, sempre toda sexta-feira, 18h, sábado, 10 da manhã. Doutora Cecília, foi uma alegria ter você aqui no Viver Mais. Eu que agradeço o convite, espero ter sanado as dúvidas, né, desse bate-papo, que a gente pôde falar um pouquinho da profissão, né, do que está em alta, e fiquei muito honrada com o convite. Viva o sorriso. Viva! Brinde a vida. Viva! Até o nosso próximo encontro, combinado? Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita A melhor universidade particular do Brasil.